Introdução ao serviço social. Perspectivas e estratégias para a intervenção profissional com a professora Maria Suzete Miller Lopes. Olá! Nesta aula você terá maior compreensão dos diferentes espaços das novas estratégias e possibilidades do trabalho do assistente social na atualidade. Redes como estratégia de intervenção do serviço social. O final do século XX deixou fortes indicadores para as primeiras décadas do século XXI, principalmente no que se refere ao mundo do trabalho, à formação profissional e à inserção das diferentes profissões na sociedade. Notadamente, há uma forte tendência na requisição de profissões da área das ciências humanos-sociais, principalmente quanto a darem conta das novas demandas sociais, o que sinaliza uma permanente qualificação e aprimoramento no trato da questão social e apropriação maior do campo das relações humanas. Espera-se com isto que os assistentes sociais estejam preparados para o trabalho com demandas como situações sociais decorrentes do HIV/AIDS, desemprego, drogadição, trabalho infantil, ações de responsabilidade social, violência urbana e muitas outras. O assistente social, na atualidade, deve ser um profissional crítico, reflexivo e propositivo. Portanto, deverá estar atualizado sobre o momento histórico atual, que indica que este não é mais um país de jovens. O Brasil é um país que tem sua taxa de natalidade diminuída a cada ano. Por outro lado, há um aumento no tempo de vida das pessoas, ou seja, um aumento da longevidade humana, o que indica que a estrutura do Estado e os profissionais deverão estar preparados para o trabalho com os idosos, construindo e propondo novas estratégias de intervenção. Em função das situações que nos cercam diariamente, cada vez mais procuramos espaços sociais que ofereçam tranquilidade, segurança e possibilidade de convívio. O convívio é uma necessidade humana para a constituição social do ser humano. Ele é um ser de relações, precisa compartilhar suas vivências, experiências, sentimentos e emoções. Não vive só, isolado. Desde que nascemos, já estamos normalmente inseridos em um grupo, a família. Na medida em que vamos crescendo, amadurecendo, nos inserimos em outros novos grupos. A escola, os vizinhos, o clube, a igreja, enfim, todos estes irão nos ajudar na constituição como seres humanos sociais e assim atender necessidades humanas, reciprocamente como, por exemplo, alimentar-se, dormir, amar, habitar. Portanto, é isto que na atualidade tem sinalizado a necessidade de compartilhamento de espaços e informações, socialização de conhecimento e construção coletiva na perspectiva do fortalecimento das relações sociais constituídas pelo ser humano na vida em sociedade. Francisco Kern refere que os sujeitos sociais, em sua vida cotidiana, se inserem e participam de vários espaços sociais, ora de forma passiva, ora mais ativamente. As relações que se constituem nas relações sociais são contraditórias e de poder. Para esta compreensão, recorremos a um termo de origem inglesa. Nas relações sociais, remete à compreensão e utilização do termo empowerment, que significa empoderamento ou fortalecimento. É com esta compreensão, então, que o assistente social terá a possibilidade de trabalhar com as relações de subalternidade, de fragilização e exploração dos usuários. Para Vicente Faleiros, empowerment ou fortalecimento possibilita ao serviço social, seja em abordagens individuais ou coletivas,
a utilização deste processo como estratégia de intervenção profissional, fortalecendo, resgatando a autoestima e a cidadania das pessoas a partir do meio em que vivem. As relações estabelecidas no âmbito particular e social do usuário podem ser acionadas na perspectiva do seu empoderamento e fortalecimento. É o que chamamos de acionamento da rede particular ou social de apoio ao usuário. O ser humano é o elemento fundamental na constituição da rede social e, portanto, o sentimento de pertencimento social é imprescindível para o acesso aos direitos sociais e à inclusão social. Não haverá a constituição de rede social se o sujeito estiver excluído do processo e da própria estrutura social. As redes sociais se constituem por teias ou relações que são estabelecidas entre os sujeitos sociais e os espaços sociais a partir da criação de vínculos. A existência só pode ter um sentido promissor, também, quando as teias e redes contribuem para esta construção, pois são elas que conferem o sentido de vida e confirmam o ser humano na concepção de ser um ser social de relações. Francisco Kerr. O trabalho com redes sociais é uma estratégia metodológica a ser utilizada no trabalho do assistente social, pois possibilita uma dialética que resulta em produção de conhecimento permanente, aprimoramento profissional e socialização de conhecimentos, não só entre os profissionais, mas principalmente com a população usuária dos serviços. Além disto, atualmente é inviável qualquer planejamento de prática sem a perspectiva de redes. Considero importante também conhecermos a conceituação de redes sociais elaborada pelo professor Vicente Faleiros. Rede é uma articulação de atores em torno de uma questão disputada, de uma questão ao mesmo tempo política, social, profundamente complexa e processualmente dialética. Trabalhar em rede é muito mais difícil que empreender a mudança de comportamento, bastando para isto um bom marketing, ou realizar a intervenção no meio, ou estimular o eu e mesmo reivindicar serviços. Na intervenção de redes, o profissional não se vê nem impotente nem onipotente, mas como um sujeito inserido nas relações sociais para fortalecer, a partir das questões históricas do sujeito e das suas relações particulares, as relações destes mesmos sujeitos para ampliação de seu poder e de seus capitais. Portanto, formular um trabalho em redes é superar o individualismo, é compartilhamento de conhecimentos, espaços e serviços numa perspectiva humanizadora da e para a coletividade, com vistas à autonomia dos sujeitos, mas também à ampliação de sua cidadania. Bem, não vou aqui me aprofundar no estudo do trabalho com redes sociais, pois este tema será abordado em outras disciplinas do curso, mas fique atento para isto. O trabalho em rede não se reduz a fazer contatos com instituições e encaminhamentos de usuários de um lugar para o outro simplesmente. Vamos passar para outro importante tópico para a profissão. Você sabia que o assistente social pode ser um consultor ou prestar assessoria em serviço social para empresas, entidades sociais, organizações não governamentais, organizações governamentais e outros espaços? Preste atenção nesta entrevista com a assistente social Ivone Heinheimer. Professora, tudo bem? Tudo bom. Professora, então, o que é assessoria e consultoria em serviço social? Bom, assessoria e consultoria é um novo espaço que se abre para o assistente social, porque nós, profissionais, também somos profissionais liberais. O nosso curso de serviço social é uma formação de bacharel e nos possibilita
esta prática, que não é muito comum para os assistentes sociais, porque a empregabilidade do assistente social, ela está muito ainda ligada ao primeiro setor, ou seja, ao espaço público, ao governo federal, estadual, ao municipal. E a assessoria e consultoria, ela se dá em diferentes espaços, no setor público, no setor privado e também para organizações da sociedade civil. E isto hoje é uma inovação, mas também é uma demanda para o profissional assistente social. Por quê? No primeiro setor, hoje, nós vimos funcionários assistentes sociais, mas que no decorrer de algumas inovações ou da implantação desta espaço socioocupacional em prefeituras, muitas vezes eles solicitam antes um estudo para identificar quais são as demandas. E esses estudos são feitos por consultores e assessores, claro que dentro da nossa área como profissional assistente social. Também no segundo setor, que hoje a demanda é a responsabilidade social empresarial, e essa demanda se dá para 3 diferentes dimensões. Para a dimensão do meio ambiente, para a dimensão do clima organizacional e para a dimensão do entorno, então, do social próximo dessas empresas. E nesse sentido, as empresas querem também demonstrar sua responsabilidade social com o entorno dos espaços onde estão inseridas. E esse espaço é um espaço de atuação do assistente social, trabalhar com essa sociedade do entorno das empresas, na elaboração de projetos, na organização dos voluntários dessa empresa para atuarem em projetos sociais e também junto ao planejamento e à execução do balanço social, que é o relatório social, onde que a empresa divulga esse diferencial competitivo também não mais só pensando na questão do seu produto e da lucratividade para os acionistas, mas também para a sociedade como um todo. Sim. Atualmente, muitos assistentes sociais têm suas empresas de consultoria e assessoria, trabalhando em diferentes espaços na matéria de sua competência, que é o serviço social. Ainda muitos trabalham com um vínculo empregatício e dentro de seus locais de trabalho, hospitais, indústrias, escolas, instituições sociais, prefeituras, desenvolvem um trabalho desta natureza. Então, para entender melhor, um assistente social no trabalho de assessoria estará assessorando alguém, um grupo de pessoas ou um serviço, a partir de seu conhecimento como profissional de serviço social em função da demanda apresentada. Assim, a assessoria pode ser um instrumento de trabalho do assistente social com vistas ao enfrentamento de algumas demandas. Por exemplo, o assistente social pode assessorar os conselhos tutelares no desempenho de seu papel profissional, os gestores públicos na gestão de pessoas, profissionais, assistentes sociais e etc. Como consultor, emitirá pareceres, avaliações, opiniões a partir de seu conhecimento em serviço social, sobre uma demanda considerando a realidade. O trabalho de assessoria exige do profissional um maior envolvimento em termos de tempo e de dedicação na execução do trabalho, visto que normalmente quem está sendo assessorado não tem domínio sobre o assunto tratado. Tanto o trabalho de consultoria como de assessoria deve ser um processo dialético que transite no âmbito da garantia dos direitos para os sujeitos sociais. Deve estar fundamentado sobre princípios emancipatórios. A assessoria é uma atribuição e competência do assistente social, que deve possibilitar a formulação de um trabalho que envolva os sujeitos sociais, privilegiando a participação social, a organização política dos usuários no próprio exercício de cidadania. Então,
O trabalho de assessoria e consultoria no serviço social constitui-se como estratégia no exercício profissional e deve ser compreendido como uma atribuição e competência do assistente social na atualidade. Terceiro setor como espaço para a intervenção profissional. Vamos iniciar o tema terceiro setor compreendendo-o de uma forma mais simplificada. Pode-se dizer que o terceiro setor é formado pelas organizações da sociedade civil, que são chamadas de organizações não governamentais, ONGs. As ONGs estruturaram-se entre as décadas de 1960 e 1970 aqui no Brasil, como movimentos de resistência à opressão e todas as formas de injustiça social. Vejam que este é o período da instalação e auge da ditadura militar neste país. Portanto, estas organizações apresentavam-se com proposições em defesa dos direitos das pessoas e trilharam os caminhos dos movimentos sociais e de organização da sociedade civil no país. A conjuntura brasileira, nos últimos anos, demarcou o aprofundamento das desigualdades sociais, incentivando e determinando a mobilização dos sujeitos sociais em ações de responsabilidade do Estado, que estrategicamente recuou. O Estado representa a lógica capitalista e, para tanto, deve legitimar-se frente à população, o que vem ocorrendo nas últimas décadas com o processo de democratização e desenvolvimento de políticas sociais que tem possibilitado a camuflagem dos descontentamentos e das insatisfações da população brasileira. Assim, percebemos que o Estado recua em suas responsabilidades e ações no campo da proteção social, socializando com a sociedade civil o que é de sua competência, sendo isto orientado e sinalizado pela lógica de mercado. Então surge o terceiro setor. O terceiro setor compreende um conjunto de ações, iniciativas, empreendimentos sociais e organizações privadas, diversas do Estado e das organizações mercantis. Heloísa Cabral. Podemos dizer que o terceiro setor se caracteriza por iniciativas privadas sem fins lucrativos e também por um conjunto de iniciativas particulares, mas com um sentido público. São ações desenvolvidas por cidadãos de forma espontânea e voluntária, visando o interesse comum. São ações desenvolvidas no âmbito das organizações não governamentais, movimentos sociais e associações civis. Por exemplo, estudo em uma escola pública e as pias dos banheiros estão entupidas. Meu pai é encanador hidráulico e se propõe gratuitamente a desentupir as pias no sábado. Uma associação beneficente se propõe a abrigar idosos em situação de abandono. Busca parcerias com outras instituições, fundações, empresas, a fim de realizar adequadamente sua finalidade. Este espaço oportuniza às organizações privadas e empreendimentos sociais expressarem sua missão e solidariedade através do desenvolvimento de bens e serviços de proteção social. Professora, o terceiro setor também é um espaço para o assistente social? Com certeza. Eu mesmo tenho uma pesquisa nessa área. Um dos espaços hoje que demanda, como eu já referi anteriormente, é o terceiro setor. Muitos iniciam com uma assessoria e com uma consultoria, mas se deparam com a necessidade do trabalho contínuo do assistente social. Então, nós acabamos tendo mais um espaço hoje para a atuação do assistente social, porque até bem pouco tempo, e ainda hoje, estatisticamente, o maior empregador do assistente social é o governo, nesses diferentes níveis, no federal, no estadual e no municipal. Mas existe todo um terceiro setor legitimado pelas organizações da sociedade civil, pelas diferentes organizações não governamentais, onde que
demanda o profissional, porque esse terceiro setor, já diz, são organizações da sociedade civil e nós, como profissionais da sociedade, do social, somos imprescindíveis nesse espaço socioocupacional. O que se nota é que as organizações não governamentais precisam urgentemente, na sua maioria, profissionalizarem-se nas suas proposições e ações. Desta forma, há necessidade imediata de profissionais competentes para as demandas que se apresentarão, configurando-se aí um espaço socioocupacional para o serviço social. Encerrando a explanação sobre conteúdos desta aula, passamos a apresentar as obras consultadas para a sua elaboração. Nesta aula, aprendemos que há muitos espaços de trabalho para o assistente social. Contudo, para a ocupação dos diferentes espaços socioocupacionais, é necessário que o assistente social tenha uma bagagem de conhecimento centrada nas dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política, para que demarque sua competência e resultados expressivos no âmbito da cidadania e da garantia de direitos. Sendo o terceiro setor um possível campo de trabalho para o assistente social, deve ser permanentemente analisado, para que não se transforme simplesmente em mais um empregador deste profissional, mas que se faça deste espaço um caminho para a emancipação dos sujeitos sociais e de desenvolvimento da cidadania. Aprendemos também que estes são desafios, possibilidades estratégicas para o exercício profissional. Até o nosso próximo encontro.